Se o Supremo... Qual é o problema do Supremo, Monarque? Comandante Farinazo, senhoras e senhores. O problema é o seguinte, é que todo mundo relativiza as decisões do Supremo. Quando as decisões do Supremo alcançam o meu adversário, eu festejo, eu celebro. Elas são bem-vindas. Então, quando o Supremo proibiu a presidente Dilma de nomear o presidente Lula ministro, eu vi todo mundo festejando, celebrando. O Supremo defendeu a democracia, o Supremo defendeu a legalidade, o Supremo foi contra um ato arbitrário da presidente Dilma. Eu disse na época, eu era ministro da Defesa, falei com meus amigos da oposição, falei para todos eles, eu digo, não festejem, porque se vocês empoderam o Supremo, vocês não estão empoderando contra a presidente Dilma. Vocês estão empoderando contra o poder executivo. Vocês vão fragilizar o poder executivo. Amanhã ela não será presidente, mas o presidente que assumir no lugar dela chegará fragilizado. Dito e feito, em seguida veio o presidente Michel, nomeou uma ministra, a deputada Cristiane Brasil, deputada federal. É filha do deputado Roberto Jefferson. Por alguma razão, prevenindo algum tipo de abuso, o Supremo decidiu que o presidente Michel Temer não poderia nomear a deputada Cristiane Brasil ministra do Trabalho. Eu disse, olha, é mais outro erro. Muita gente aplaudiu. Quem não gostava do Michel festejou. Ainda bem que o Supremo proibiu. Em seguida, o Supremo proibiu o presidente Michel Temer de assinar um decreto de indulto. Não lembro quem era que o indulto beneficiava. Seja lá quem fosse o beneficiado, isso era uma atribuição dele, do presidente da República. A atribuição é cristalina do presidente da República assinar indulto. Se ele assinou o indulto para a pessoa errada, ele respondesse por isso. Ou se tomasse uma decisão pós a assinatura e a publicação do indulto. Aquele beneficiado não deveria ser e a justiça age contra ele. Mas impediu o presidente de assinar um decreto de indulto e muita gente aplaudiu. Até que o Supremo decidiu que o presidente Bolsonaro não poderia nomear um delegado de polícia. Eu disse, o que é que esse delegado fez de tão grave? Está alcançado por algum tipo de processo administrativo interno? Tem algum processo funcional? Não tinha processo nenhum. O Supremo fez porque ele foi empoderado para isso, né? O delegado simplesmente era suspeito de ser amigo da família. Não existe esse crime capitulado em nenhum código no Brasil. Você pode capitular o crime de, no exercício de uma função, você ou prevaricar ou você abusar para beneficiar amigos ou quem quer que seja. Mas antes de assumir o cargo, preventivamente, não. Eu disse, então o presidente da República não manda mais em nada. Se não pode nomear um delegado, já não manda no orçamento. Porque o que aconteceu é que o orçamento, esse é outro escândalo. A Constituição diz o seguinte, Monarque. O orçamento é votado pelo Congresso. E o Congresso fiscaliza a execução do orçamento, que é do Poder Executivo. Quem fiscaliza não pode ser quem gasta, quem executa. A Constituição distribui. Você gasta, que é executivo, e eu fiscalizo, que sou legislativo. Agora, o Congresso, ele vota, ele fiscaliza e ele executa. O presidente tem que pedir dinheiro para o deputado, para o senador. Aí inventaram tudo quanto é emenda secreta, emenda de bancada, emenda de relator, emenda de comissão, emenda de tudo. Mas isso começou aonde? Isso começou quando o Congresso e a oposição tomaram a decisão de enfraquecer o governo da presidente Dilma, votaram as chamadas emendas impositivas, ou seja, o Congresso votou, o governo não pode fazer mais nada, e criaram essa anomalia, que é o deputado ser aquele que executa um orçamento que não tem condições. Eu disse, o deputado de Campinas, como é que ele vai aplicar uma verba no Maranhão, se ele não sabe nem o que acontece em Ribeirão Preto? Como é que ele vai aplicar uma verba na saúde, no Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul? Isso é coisa do executivo, dos ministros, do presidente. Eles é que têm a ideia do país, não o deputado que tem legitimidade para lutar por uma reivindicação local. Ele quer um posto de saúde, uma escola, uma estrada na sua região, tudo bem. Agora, ele decidiu o orçamento, um deputado do Amapá decidiu que vai feito com orçamento para Goiás,
Não, isso está errado, mas essa é a realidade do nosso Brasil. O poder executivo foi esvaziado. Quando era Dilma, quem era contra a Dilma aplaudia. Uhum. Quando era o presidente Temer, quem era contra o presidente Temer aplaudia. E agora quem é contra o Bolsonaro também aplaude. Resultado, você mergulha o país numa crise, porque o Brasil é ingovernável com o poder executivo frágil. O Supremo não tem nem os instrumentos para governar o país. O Supremo é uma instituição de Estado para julgar a constitucionalidade das leis e nada mais, não para virar poder executivo ou legislativo. E o legislativo tem instrumentos para legislar, para ouvir todo mundo, fazer audiência pública, decidir sobre leis, ouvindo o contraditório. Mas não é poder executivo, mas é o que se tornou no Brasil. E isso é a explicitação da insegurança jurídica, porque você nunca sabe o que o Supremo vai decidir, e da insegurança legislativa, porque você tem um poder legislativo assumindo as funções de poder executivo. Ou seja, o equilíbrio entre os poderes foi completamente destroçado. Não existe mais equilíbrio entre os poderes no país. Montesquieu se revirando no túmulo. E como isso é preocupante? Tipo, a gente tem um Brasil que está em caos, está num caos político, e a gente tem um mundo também em caos político, entendeu? Se a gente quer... Porque vai vir desafios por aí. O Brasil vai ter muitos desafios no futuro. A instabilidade provoca isso. E a gente não tem um Estado com uma cabeça, é um monte de cabeça pensando besteira ao mesmo tempo. Falta direcionamento no Brasil, né? Acho que falta um movimento de interesse nacional, e aí entra o quinto movimento do ministro Aldo aí, que tenha como base, tá, a realidade nacional, ou seja, expandir as fronteiras agrícolas, expandir as nossas capacidades de exploração mineral, que é da onde o Brasil tira a riqueza, e tentar reindustrializar o nosso país. Eu penso da seguinte forma, vocês citaram aí agora há pouco, a gente falou desses problemas aí da legislação ambiental que vão achatando cada vez mais o agronegócio. Agora, uma boa parte dessas pressões, né, para que a legislação seja cada vez mais restritiva, elas vêm do exterior. Elas vêm dessas ONGs aí que são patrocinadas, sabe-se Deus por quem, né? E eles têm estudos aí preparados em think tanks nos Estados Unidos e Europa e fazem cada vez mais pressão. O resultado final é isso que a gente vê, um Brasil que não sai do lugar, um Brasil que vive patinando. Esse caso das ferrovias aí, da Ferrogrão, é gritante. Nós não estamos pensando no interesse nacional. É um fato, a gente não pensa no interesse nacional. Eu me questiono até o seguinte, quando o pessoal fala em crescimento do PIB do Brasil, eu não sei até que ponto esse crescimento é real em termos de infraestrutura ou é só um crescimento baseado em papel, né, na financiarização da economia e por aí vai. Agora, eu penso dessa forma, o que falta, na verdade, é isso, é unidade, é o projeto nacional andar, a gente pensar nos interesses nacionais. Por quê? Se você pegar aí essa quantidade de partidos que nós temos hoje em dia, uma boa parte, se você pegar o partido mesmo, dar uma espremida, você não vai achar o interesse nacional nele. Principalmente esses partidos aí que são muito apoiados por bancos. A gente teve um problema sério nos últimos anos, que é o seguinte. Você tinha, nos anos 1960 até 1970, aí, uma esquerda bastante combativa. Então ela lutava, né, pelos sindicatos, pela melhora das condições sociais. Ela brigava por salários, ela brigava por soberania, ela era contra as privatizações, por aí vai. Olha o que está se discutindo hoje em dia, né? Esse identitarismo babaca que a gente tem por essa divisão da sociedade, a sociedade se encontra cada vez mais dividida, é um contra o outro. É um fato e a gente não sai do lugar. As questões importantes, eu estava vendo esses dias um vídeo da doutora Maria Lúcia Fatorelli, fica aí a dica para você tem que trazer ela aqui. Claro. Ela fala muito sobre a auditoria cidadã da dívida, e ela falou uma coisa que é uma grande verdade. Eu falei, ela foi no cerne da questão, né? Os bancos e essas grandes entidades internacionais têm interesse em promover esse pessoal mais barulhento, aí, em fazer com que eles cheguem a cargos do legislativo, porque enquanto essa turma está no Congresso debatendo essas pautas idiotas aí, as questões importantes, que é a auditoria da dívida, regulação dos juros, tá? Algumas privatizações que a gente sabe que foram tresloucadas aí, que só trouxeram prejuízo para o Brasil, essas questões não são debatidas. O que é de interesse nacional não está sendo discutido.
Né? Até que ponto, como é que nós vamos fazer para destravar o agronegócio, como é que nós vamos destravar a mineração, como é que nós vamos reindustrializar o Brasil. Essas questões centrais não são discutidas. A população é jogada um contra o outro. Você quer ver uma coisa? Pouco tempo atrás, fizeram uma campanha contra o Ciro Gomes, o ministro Aldo e eu, nos chamando de fascistas. Olha, Fascistas. Exatamente. Uma pessoa com a trajetória do Aldo Rebelo, você pode falar muita coisa dele, o que você quiser, mas isso aí já é falta de Rivotril. É falta de Rivotril. Eu penso assim, o que se quer, na verdade, o que se quer é diluir aquilo que é importante no debate, porque nós discutimos as questões centrais. Aqui ninguém tá vindo aqui para chamar fulano de fascista, ou de comunista, ou você é genocida, você é ladrão. Essa coisa aí eu acho acessória da política. Eu acho que dá para fazer política com ética, política com debate, uma política propositiva, no sentido de levar para debate e implantar as grandes questões nacionais. Isso está sendo diluído. Tá? A gente precisa começar a olhar, eu falo sempre, olhem o Divulga Candi, olha para quem os bancos estão dando dinheiro. Para quem os bancos estão dando dinheiro. Tá? E aí vocês vão chegar nos interesses por trás dessas coisas. Onde que a galera vê? Onde tá dando só coloca na internet, Divulga Candi. Depois eu coloco Divulga aqui Candi? no Divulga Candi. Lá tem a vida de todos os candidatos. Você entra por estado lá e pelo cargo que a pessoa pretende. Se ele é senador, deputado estadual, deputado federal, presidente, você vai saber quanto que cada um gastou com jatinho, quanto gastou com gráfica, quem deu dinheiro, quem não deu. Um dos maiores, né? Os maiores contribuintes. Isso aí, esse site é o Divulga Candi. Aí você entra ali pela região, você escolhe se você quer ver deputado federal, deputado estadual, e vocês vão ver. Até. Do Tribunal Superior Eleitoral. Entendi. Vocês vão achar aí, vocês vão ver o seguinte, para quem que os bancos estão dando dinheiro? Para quem que os bancos estão dando dinheiro? Aí toca horror na cabeça do pessoal, né? Porque tem gente aí que acha que a política é uma luta de comunistas contra capitalistas. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Os bancos dão dinheiro para partidos que têm pautas que se dizem de esquerda. Na verdade, só pregam identitarismo, ecoterrorismo, etc. As questões importantes, que é sindicalismo, melhora das condições sociais, construção de infraestrutura, reindustrialização, agronegócio, mineração, isso aí se deixa de lado. Então, é muito importante vocês olharem o Divulga Candi para saber quem está dando dinheiro e quais os interesses por trás disso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.